Vocês vão acompanhando, eu vou entrando para convosco. Papel, caneta, sempre aquele também, marca-texto, muito bom, muito excelente. Tirei a foto de uma Bíblia, da minha primeira Bíblia de estudo. A Bíblia está toda rabiscada, tá feinha, tá toda precisando de uma reforma, de tanto trabalho que foi feito com ela. Então, meus irmãos, trabalhem com a sua Bíblia. Sua Bíblia, ela precisa mesmo entender que você está começando a pegar um pouco de intimidade com ela. Tem gente que não gosta de pegar a Bíblia de ninguém. Ele só consegue trabalhar com a Bíblia dele. Isso é muito importante, meus irmãos, tá? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aula de hoje, o gostinho da vitória, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós vamos estar passando rapidamente uma breve análise sobre o texto e depois a gente vai mergulhar dentro do tema mesmo, dentro do título mesmo, que a gente quer entender aqui um pouco aqui, dentro dessa visão aqui, que tem sido muito abençoadora, tá? 1 Samuel, versículo 15, versículo 22. Porém, disse o Senhor, porventura não tem tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que obedeça a palavra do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Uma frase muito conhecida. Espírito Santo de Deus, o Senhor que tem os rios da tua palavra, das ministrações, e aquele também que é portador dessa sabedoria. Se nessa noite aprove o Senhor ministre, traga das profundezas do seu coração, Senhor, palavras que possa transformar, edificar e possa gerar um crescimento dentro dessa nossa jornada espiritual, em nome do Rei dos Reis, para a glória de Deus. Amém, Espírito Santo. Meus irmãos, versículo 22, vamos para a análise de texto. Irmãos, o principal objetivo do texto, que a gente sempre pega um texto-chave, um texto assim que possa ser o trono da glória de Deus para nós, irmãos, sempre tenha um texto-chave, um texto. E dentro desse texto você venha abrir. Irmãos, é muito importante que você e eu aprenda a trabalhar com o texto. Tá, meus irmãos? Vamos lá na análise de texto. Papel, caneta na mão. Vamos lá, dentro do versículo 22. Vamos dentro do versículo 22. Primeira palavra, Samuel. Primeira palavra, Samuel. Aí você já tem que anotar, Samuel. Versículo 22. Você já pega Samuel. Já é o número 1, Samuel. Aí entra os outros, né? Só de você parar em Samuel, você já recebe muita informação aqui. Primeira coisa, 3 informações de Samuel aqui, básica. Sacerdote, coloca aí, ó. Sacerdote, profeta e juiz. Uma pessoa que levou 3 glórias na sua vida. Deus deu graça para ele levar 3 glórias de Deus na vida dele. A primeira glória de ser um sacerdote. A segunda glória de ser um juiz. E a terceira glória de ser um profeta. Se a gente for analisar, não teve assim outros que a gente possa colocar ao lado dele, mas ele levou sobre
o seu ministério, sobre a sua vida, essas 3 glórias, tá? É um ponto importante. Se a gente fala de Samuel, irmão, você tem que colocar assim um conectivo assim, ó, em cima. Rabisca para cima e coloca assim, ó, Ana. Você já tem que ir na raiz de Ana. Do lado de Ana você coloca mais Eucana, o pai. Porque você está lendo o texto, irmão, você precisa saber de 99% das informações. Se acaso você precisar utilizar ela na exposição do texto, na hora da pregação, você vai precisar. Às vezes as pessoas, né, estão a começar a ministrar, pegam um texto, rapidamente eles saem do texto. A pessoa já está lá num outro lugar, né? Completamente. Então, assim, irmãos, podemos sim dar uma volta em outro lugar, mas precisamos rapidamente voltar ao texto. E eu sempre falo, 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22, porque eu estou dentro da mensagem querendo dizer o seguinte, irmãos, eu estou com você no texto, eu estou com você nessa referência, eu estou com você expondo, né? O pregador, ele é muito conhecido porque ele expõe o que ele está lendo ou o que ele leu. Ou seja, precisamos entender, né, trabalhar também com a exposição do texto que eu li, que a mensagem está favorecendo ali. E dentro do texto já começa falando o quê? Eu li o texto e agora eu estou colocando para fora o que tem no texto. Se eu entrei em Samuel, eu entro na mãe, na Ana, eu entro no pai, Eucana. Posso dar, né, uma breve explanação dentro de 1 Samuel capítulo 1, aí você já coloca aí, ó, 1 Samuel capítulo 1, porque é aonde está a base da vida de Ana, onde está a base da vida de Eucana. Você já começa a ministrar também com base nas coisas, você começa já a construir, né, a fundação da casa ali com a mensagem ali. E logo em seguida, dentro do verso 22 de 1 Samuel, o texto está dizendo o seguinte: porventura disse, tem porventura o Senhor tanto prazer? Eu coloquei aqui logo em sequência, eu coloquei porventura, um conectivo, né, muito português, irmãos, né, muito português, né? Aí eu já entro aqui, ó, ponto 3, sobre o Senhor. O Senhor, né, vem trazer o texto, uma referência aqui falando a referência da base, a referência de Deus, a referência, né, do chão da coisa ali. O Senhor, agora já entramos numa visão do Senhor, né? O Senhor dos exércitos está querendo passar a visão, o Senhor dos exércitos está querendo passar o entendimento agora, o Senhor dos exércitos está querendo abrir o leque dentro do texto. O Senhor dos exércitos está falando assim: eu me agrado, né? O Senhor dos exércitos está querendo falar assim, ó, o Senhor dá agora um pouco mais de atenção. De atenção o quê? De atenção na vontade do próprio Deus. E da vontade do próprio homem, ele vai ter que deixar de lado, porque agora entrou uma referência. O Senhor tem alegria, o Senhor tem prazer, o Senhor tem contentamento, o Senhor, né, faz questão de dizer: olha, a prioridade é a palavra que eu estou te dando, a prioridade é a direção que eu estou te dando. Ou seja, meus irmãos, aqui também vem falar algo muito positivo, e a gente pode trazer até uma referência, né? Ou seja, pode trazer para cá um Jonas,
Pode trazer para cá um Jonas, você pode trazer para cá um Jonas, você pode trazer para cá também um Balaão aqui, porque a prioridade não foi em trazer uma alegria ao coração de Deus, não foi trazer uma prioridade ao destino que Deus queria. Eles queriam o próprio destino deles, eles não queriam o destino que Deus estava colocando ali, eles não queriam o pilar que Deus estava dando. Ou seja, o homem sair agora do egocentrismo, dele passar de dar uma visão para ele, do ampocentrismo, uma visão do homem, uma visão do ego humano, e agora ter que abandonar o ego, abandonar o antropocentrismo, abandonar o centro onde é o homem e colocar agora o seu próprio plano em segundo plano para entrar o primeiro plano de Deus. E o plano de Deus era 1 Samuel 15, 22, disse o Senhor a Samuel: porventura tem alegria, tem prazer, tem contentamento ao Senhor, né, nessa direção do holocausto, nessa direção do sacrifício, ou na direção de obedecer a direção que o Senhor estava estipulando naquele momento? O Senhor não estava na direção para ele ir para Tarse, o Senhor não estava na direção para ele entrar no barco, o Senhor não estava na direção dele atravessar o oceano, o Senhor não estava na direção para Balaão sair daqui de ser profeta e ir lá fechar com o povo inimigo. Irmão, quem fecha com o inimigo, fecha com o errado. Quem fecha com o errado, fecha com o inimigo. O Senhor estava dando uma direção para Balaão: Balaão, você é do povo de Israel, você é do povo que está com a direção, vocês estão com a bola da vez. O que vocês vão fazer? Amizade com gente lá da tribo, lá do outro fim do mundo, lá daquele pessoal que quer ver o atraso na vida dos outros filhos de Deus. Ou seja, então entra aqui a mensagem, você volta ela, ó. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, você volta ela. Coloca lá, ó, prazer 5, holocausto. Os irmãos provavelmente sabem o que é uma obra de holocausto, sabe o que é uma obra de sacrifício. Dois conectivos. Tem muita gente que, ao pegar esse texto aqui, eles pegam esse texto aqui. Tem algumas pessoas que, ao pegarem esse texto aqui, eles pegam esse texto e fala que o Senhor no literal. Eles não pegam o texto para analisar. Meus irmãos, se o Senhor não gosta, o Senhor não está falando aqui que ele não gosta de holocausto, o Senhor não está falando aqui que ele não gosta de adoração, o Senhor não está falando aqui que ele não gosta de um sacrifício vivo, o Senhor não está falando que ele não gosta de um sacrifício de alguém imaculado e lá sacrificar a sua vida por amor à obra. Não, o Senhor não está falando isso aqui. O texto não está falando sobre esse sentido, mas o texto, se a gente olhar o texto, se a gente ver 1 Samuel 15, 22, você vai ver que a direção é específica para ele, a direção é específica para a direção que ele estava. Assim também foi a direção específica para Jonas. A direção não está boa, Jonas, tem que voltar a direção. Né? A direção Balaão não está boa, tem que voltar a direção. Pedro, a direção não está boa, Pedro, 3 vezes volta a direção. Ou seja, não é uma visão dentro do sentido que a gente pode aplicar dentro de uma visão que o Senhor não gosta do melhor. Pelo contrário, meus irmãos, essa direção está sendo específica e o Senhor também está enaltecendo
descendo e falando o seguinte: olha, tem sacrifício que é maior do que o holocausto, tem sacrifício que é maior do que o próprio sacrifício, tem sacrifícios que é necessário ser feito, e o sacrifício maior aqui que aparece, o sacrifício da obediência, o sacrifício de uma obra, muitas das vezes, que está além de algo que é colocado diante do Senhor, o sacrifício da minha vontade, o sacrifício, do meu querer, o sacrifício até mesmo daquilo que eu almejo e não pode ser meu, daquilo que eu quero, mas no momento o Senhor está dando uma direção que neste momento não é cabível a mim, não é compatível a mim, não está na minha estrutura, não está no meu entendimento, não está casando com 1 Samuel 15, 22. Então assim, o texto, segure só um minutinho, o texto então está expondo o seguinte, ou seja, a palavra é logos, que é o texto que nós lemos, e a rema é, ou seja, o direcionamento dentro do logos, que é um leque dentro do logos, que é uma pequena rotura aberta que a gente entra para pegar algumas revelações, como Jonas, como Pedro, como a direção ali também. Eu dei exemplos de pessoas dentro do sentido de uma direção que não era, mas dentro de pessoas também que receberam uma direção e seguiram a direção. Ana recebeu uma direção, uma possível direção, recebeu uma possível direção, e a direção qual era? Se direcionar aos pés de Deus, se direcionar na direção do Senhor, se direcionar com, se permitir ser humilhada para Deus exaltar, tem outras direções que se englobam dentro dessa direção, uma direção ali também com Sara, que estava ansiosa com o tempo de Deus. Podemos entrar ali numa direção no Salmo 40, que era uma direção para o Senhor esperar. Podemos entrar aqui também numa direção do Salmo 70, que era uma direção de pressa. Podemos entrar em outras direções ali também, de 1 Josué capítulo 1, que fala que o Senhor dá uma direção, ele segue a direção de Deus. Podemos entrar ali também na direção de Noé, que Deus dá uma direção para ele, ele entra dentro da direção, ele começa a falar. Então, ou seja, o leque se abre aqui. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ou seja, então a gente pode, voltando aqui agora novamente para o texto, explanando mais um pouquinho, entrando mais um pouquinho. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Senhor ama sacrifício, o Senhor ama pessoas dedicadas, o Senhor ama pessoas esforçadas. Não tem uma coisa mais que Deus vê, é o que está, irmão, por dentro. O próprio Senhor diz logo nos capítulos posteriores, aqui dentro de um contexto, quando ele chega na casa de Jessé, ele iria escolher uma pessoa lá dentro. O que ele falou? Eu não vejo que está fora, eu contemplo mais a parte interna. Até o profeta, dentro da sabedoria, falou bem assim: é esse grandão que cruzou a porta agora? É esse grandão que passou? O próprio Senhor fala com ele: não é esse grandão, o verdadeiro mesmo que está para ser ungido, ele ainda não chegou na casa. Eu não vejo, aí Deus palestra com ele: eu não vejo a aparência, eu não vejo a estrutura, eu não vejo o cabelo, eu não vejo o pé, eu não vejo a gordura, eu não vejo a magreza, eu vejo a necessidade do leque que Deus está dando, ou seja, da rotura que Deus está abrindo, da revelação que Deus está trazendo. Ou seja, meu irmão, às vezes precisamos tomar até um pouco mais de direcionamento dentro da visão, dentro do leque de Deus, porque o Senhor muitas das vezes acompanha de perto aquilo. Quando entrou ali aquela mulher e foi depositada dentro do gasofilácio,
pedaço. O próprio Senhor falou: todo mundo está colocando o que está sobrando. Essa daqui está colocando, irmãos, tem semente que você colocou hoje. Em menos de 30 dias essa semente vai germinar, tá, meus irmãos? A semente que você plantou 5 dias atrás, Deus já está trabalhando para ela voltar para a tua mão, para ela retornar para a tua vida. Ou seja, precisamos então entender aqui um pouco. Deus não gosta de excelência. Se Deus não gostasse de excelência, irmãos, Deus nunca ia deixar permitir nas páginas da Bíblia um rei com tanta sabedoria que se permitiu, embanhar, em volta, daquele lugar, tudo que tinha do bom e tudo que tinha do melhor, e ofereceu ao Senhor. Ou seja, irmãos, então assim, Deus, a grande verdade, o que chama a atenção de Deus, o sacrifício chama a atenção de Deus, o esforço chama a atenção de Deus, porque você pode entrar dentro de uma empresa e trabalhar 12 horas por dia. Imagina agora se você trabalhasse 12 horas em prol das causas do Senhor. Então, meus irmãos, voltando ao texto aqui, precisamos deixar bem exposto a verdadeira essência que ele está trazendo aqui. A irmã levantou a mão lá atrás, queria fazer uma pergunta. Vamos abrir um pouquinho um leque já para as perguntas. Só as perguntas hoje, tá? Qual é a diferença entre o holocausto e o sacrifício? E qual dos dois pode agradar mais a Deus? Mais agradável, ao Senhor? O Senhor está falando aqui que tem um holocausto a ser colocado, tem o sacrifício, e acima dos 3 era o que Deus estava requerendo ali. Um sacrifício supremo, que é um dos maiores sacrifícios que existe hoje, é o sacrifício do ego, o sacrifício das próprias vontades, o sacrifício em se direcionar na direção que Deus quer. Então, ele era um rei, sim, mas ele estava vivendo agora um desafio para que ele pudesse sacrificar aquela vontade para colocar o plano do Senhor em maestria. Então, são sacrifícios, todos os sacrifícios envolvem, uma chamada, uma entrega a Deus. Mas existem sacrifícios que você chama a Deus para o altar. Você chama a Deus para intimidade. Você chama a Deus para uma visão mais próxima de você. Esse sacrifício não é agradável a Deus? Os sacrifícios que não é agradável a Deus, na verdade, a Bíblia fala em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas. Todo sacrifício tem volta. Toda obediência de sacrifício tem recompensas. Ou seja, o sacrifício é uma semente, você lançou na terra, você fez uma escolha, então tem que voltar. Ou na proporção que você coloca, ou na proporção. Tem gente que só sabe, ele na hora de plantar, ele planta muito, ele não é miserável. Meu irmão, é na mesma proporção. Deus, ele tem uma verdade que ele não abre mão. Trabalhou para o bem, meu irmão, o universo está aí contando tudo. O Senhor virou para Abraão e falou: olha, levanta a tua cabeça, tenta contar as estrelas. Mas olha o que ele tinha plantado. Sai da tua terra e seguir uma direção. Olha para você ver, da tua parentela. Então, ou seja, toda direção, toda obediência tem o seu sacrifício, tem as suas colheitas, tá? Todas as obediências
tem um gerador de bênçãos, um gerador de colheitas em nossa vida. Eu até coloquei algumas coisas aqui que eu gostaria também de explanar para vocês. Mas antes disso, alguma coisa que você não entendeu no texto, pergunte. O que você não entendeu no texto de 1 Samuel 15, 22. Aqui ele fala, o Senhor prazer em holocausto, sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. No caso, tá, aí eu vou estar fazendo um sacrifício, eu vou estar oferecendo um holocausto. Mas se eu não tiver obediência, o meu sacrifício ou o meu holocausto pode ser em vão. É isso que está querendo dizer. Quando se refere o texto aqui, palavra do Senhor, comece a olhar se Deus te dá uma direção assim. Eu quero você mais calmo. Cuidado, que é a palavra do Senhor. Isso aqui eu ia chegar na palavra do Senhor para esclarecer, porque a palavra do Senhor pode ser para você: eu não quero mais isso na sua vida. É a palavra do Senhor, sendo específico na sua vida. O Senhor chegou para Jonas, a palavra do Senhor a Jonas: vai para Nínive. A palavra que ele queria ouvir era o quê? Vai para Tarsis. A palavra do Senhor é aquela que todo dia Deus fala com você. Eu te quero você nessa posição. Eu te quero você nessa visão. Eu te quero você nesse entendimento. Quero você trabalhando com jovens. Eu tenho visto muitas pessoas ficarem com a espiritualidade trancadíssima por não seguir direções minúsculas que Deus dá. A pessoa fica trancada dentro dos grilhões. O Senhor chega para a pessoa e fala: perdoa a pessoa. O Senhor chega para a pessoa e fala: obedece. Então, cuidado. A palavra do Senhor, ela é o próprio Senhor. O Senhor pode te dar diversas palavras durante o dia. Então, ou seja, a espiritualidade, ela não perdoa. Você se direciona para a direção se direciona para você. E eu gostaria de entrar até falando, a aula de hoje, o gostinho da vitória. A aula de hoje, o gostinho da vitória. E olha para você ver aqui uma coisa interessante. A palavra obediência é interessante. Você está com contato direto. Irmão, você tem que começar a entender, abrir um leque aqui, que eu gostaria até de sair um pouco dessa visão muito quadrada. E você começar a entrar em contato com o que dá certo. Vou falar um negócio mais prático aqui. Está fazendo algo, não está dando certo, a espiritualidade está dizendo: está no caminho errado. Está no caminho errado. Contato com Deus, contato com a direção, contato com a espiritualidade. Fez, deu certo, é a direção de Deus, meu irmão. Cuidado com isso. O Senhor passou no Egito e falou: a casa que tiver com a fita de cetim vermelha na casa, o anjo não vai entrar. A casa que não estava, irmãos, se a direção, se a espiritualidade, se Deus te visita, está dando uma direção, não está dando certo, marcha na direção, está dando errado. Marcha na direção. Deus não está confirmando, Deus não está bradando, Deus não está aparecendo, Deus não está vindo. Está num trabalho,
está num culto, você está na direção do culto. Irmãos, cuidado, a direção, uma oportunidade, é direção. Ou vai bradar, ou não vai bradar. Por causa de quê? Fica ligado à direção. E a direção está no culto. Tem hora que Deus vai pegar assim e vai dar só uma direção. Você tem que trabalhar só com aquela direção. Acabou. Não adianta você querer distribuir oportunidades. Não é a direção. Então, ou seja, trabalha com o que dá certo. Trabalha com o que flui. Trabalha com o que funciona. Trabalha com o que realmente vai dar resultado. Aí você o Senhor estava falando para ele assim: você está trabalhando com o que não está dando resultado. Vou trancar você. Vou deixar sua espiritualidade trancada. Vou te trancar. Vou passar o cadeado em você. Trancou ele, amarrou a lata dele. Mas foi por causa do que era para ser sacrificado, ele não sacrificou. Não, irmão, ele já estava colocando a espiritualidade de canto. Cuidado, não. Tem pessoa que fala bem assim: nossa, depois que aconteceu isso, Deus nunca mais me usou. Não é, a pessoa já estava. Se você não se direcionar para a espiritualidade, a direção, Deus dentro da espiritualidade, ele tranca a direção para você. Qual direção que ele tranca? Qual direção que ele... As mesmas que ele trancou para ele aqui. Temos que tomar cuidado. Às vezes são pequenas coisas que ele pede para você. Fica aqui, ó. O Senhor me deu uma direção e falou: fica no som, meu filho. Fica aqui mexendo no som. Aprenda a mexer no som. Foi uma direção do canal. Trabalhe com o que dá certo. Nunca menospreze. Um dia o Senhor falou comigo: fica aqui nessa atividade aqui, lavando o banheiro. Eu fiquei 8 anos. Cuidado, trabalhe com o que Ele está te dando. Não adianta você querer algo, não adianta. Não adianta. Trabalhe com o que Ele está te dando é pequeno. Às vezes Deus vai colocar no seu coração: pastor, eu quero ser uma pessoa que eu quero ajudar em determinada área. Eu acho que essa é a minha área. Minha área é comida. Eu quero mexer com isso. Eu poderia doar alguma coisa? Eu poderia fazer alguma coisa? Meu irmão, dentro desse pouquinho que Deus te direcionou, as portas faz assim, ó. Os leques faz assim, ó. Contato com Deus, contato com a espiritualidade, contato com a direção, contato com o que dá certo. Cuidado com isso. Muita gente está numa área, quer pular para outra, quer fazer outra, está fora do tempo, está fora da hora, está fora do dia, está fora da escala. Ele está perdido em meio ao tiroteio. E ou seja, se Deus te coloca ali, a espiritualidade ali cresceu. Por que cresceu? Dali veio um outro negócio, dali veio um outro projeto, dali veio uma gravadora, dali veio um outro, daqui veio outro. Olha para você ver, irmãos, toma cuidado. Toma cuidado. O Senhor pegou e falou bem assim: fica no som. Fica no som. Fica no som. Eu sabia que havia uma gravadora do som? Sabia. Às vezes, por não obedecer direções pequenas, você não consegue ver as grandezas de Deus. Cuidado, que Deus, ele é muito... vou falar uma verdade aqui. Deus, ele é muito assim com as coisinhas dele, tá? Se você não pegar uma direçãozinha pequena que ele está dando, nunca que ele vai descer com coisa grande. Não desce. Não desce. Se coisinha pequena, a pessoa pode virar as costas para Deus. Que dirá as grandezas? Que dirá as grandezas? Então, trabalhe dentro desse fine. Às vezes você já sente, né, que você tenha alegria para trabalhar naquela determinada área. Eu vi recentemente o Senhor falando com um varão bem assim: varão, casa.
Osso, já tem 5 filhos. Ainda está orando para Deus confirmar ainda, varão? 6 anos com a mulher. Meu Deus, o varão ainda está orando ainda, irmãos. Para saber. Eu não sei o que ele está querendo. Não sei o que. Aí, todo mês é uma luta. Todo mês é um toco em cima de toco. É uma aprovação em cima de aprovação. Mas devido ao quê? Não segue direções que Deus está dando. Direções pequenas. Então, às vezes, meus irmãos, traga mais isso, coisa simples. Trabalhe com coisas simples. Um ponto aqui importante a gente para falar de obediência, irmãos. Eu coloquei aqui as riquezas da obediência. Você coloca aí na sua folha bem assim. Não vai dar tempo de eu falar tudo, mas você coloca aí e eu vou dar uma referência bíblica. Você anota, depois você lê em casa. As riquezas da obediência, Deuteronômio 28. Você coloca aí. Depois lá em Deuteronômio 28, você vai ler e vai pegar as riquezas que estão ali. Os direcionamentos, as direções, e você começa a ver as riquezas ali que estão a trabalhar. Deuteronômio 28. As riquezas da obediência. Tem uma direção muito profunda ali. Lá em 1 Josué, capítulo 1, verso 1. As riquezas da obediência. Depois você visita lá também. Outro ponto aqui, dentro de algo aqui que pessoas que querem mudar a troca das coisas. Olha aqui, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui eu acho que é a coisa mais importante. Eu falei da espiritualidade de Deus, contato com Deus. A troca de obediência. O voto é uma troca. Você põe isso, ele põe isso. O propósito é uma troca. Você põe isso, ele põe isso. Nunca fale com a espiritualidade. Nunca seja a pessoa faltoso com a espiritualidade. Ela é muito justinha. Ela não trabalhou para te ajudar? Agora você tem que trabalhar para pagar ela. Não adianta correr. A troca de obediência. Você não... Gente, não queira trabalhar dando um toco na espiritualidade. Dando um toco em Deus. Tem gente que quer dar golpe até em Deus. Não dê golpe em Deus. Porque aí Deus toca em outra coisa que não tem nada a ver na sua vida para te mostrar que Ele é Deus. Então assim, o que é a troca da obediência? O que o Senhor pediu dele aqui de Samuel? Troca de obediência. Você me dá a obediência e eu te dou o trabalho. Eu te dou a direção. Eu te dou o comando. Eu trabalho justinho na sua vida. Agora tem gente, irmãos, que a primeira coisa que eles fazem com Deus, o que é? Se o Senhor, então não quero. Não quero. Deus te pega na curva. Deus não quer nem saber. Ele botou na sua mão. Você não pediu? Então não peça. É muito importante. Peça as coisas. Eu falo com vocês mesmo. É melhor você pedir é melhor você pedir sim. Peça. Poxa vida, você não tem coragem de pedir algo? Não tem coragem de pedir um milagre para acontecer na sua vida? Não tem coragem de pedir para Deus acertar a sua vida todinha, botar tudo no trilho? De botar a melhora para acontecer? Peça. Não, peça. Peça. Porque se você não pedir, outro vai lá e pede. E cumpre. E com o que falou. Cuidado. Cuidado com isso. Não fica assim, agindo com Deus como se Deus fosse uma pessoa que não tem tudo. Deus tem tudo. Na obediência tem um versículo lá que fala: Deus é dono de tudo. Cuidado com isso. Você pede uma casa linda para Deus, ô meu irmão, peça mais que linda.
Você tem que entender que Deus é dono de tudo. Se você pede assim, ai pai, você já pediu, não, peça meu filho, mas peça bem nos planos. Às vezes a pessoa também está pedindo algo pessoal na vida, peça, para com isso. Quem não pede, irmão, está com o espírito da escassez. Você vai abandonar hoje o espírito da escassez, quer ver? Outra coisa perigosa que vem com o espírito da escassez. Sabe por que a gente não pede? Porque o espírito da miséria visita a gente. Nós não podemos. São duas coisas que a gente tem que aprender a abandonar: espírito da miséria. Vou explicar o que é o espírito da miséria. E o espírito da escassez. O que são os dois? Quando Jesus chega para multiplicar os pão, o espírito de que estava ali? Que trabalha para 5.000 pessoas, todo mundo come, e sobrou quanto cesto cheio ainda? Espírito da bonança. Começa a trabalhar com o espírito da bonança. Jesus chega ali dentro do barco, aquele monte de peixe, tem que chamar as pessoas até para ajudar ele a pegar. Aconteceu isso aqui em Vila Velha, tá? Cada peixão dessa grossura. Os caras estavam pegando de 1.000 pessoas segurando aquela rede, irmão. De tanta prosperidade ali. Eu acho que nunca teve isso em muitos anos. Eu falei isso aqui uma semana passada, aconteceu aqui, ó. Sabe o que foi aquilo? Aquilo ali foi um sinal, um milagre. A resposta de Deus até para a nossa vida que estava aqui, o que? Semeando a palavra. Eu semeei a palavra. Ou seja, o Espírito que habitava em Jesus, ele olhou para a figueira, ele odiava a escassez e a miséria. Jesus. Um ensino que eu peguei com Jesus. Lá dentro do curso lá tem escola dos judeus, está falando sobre isso também. Para a gente tirar essas crenças da escassez, essas crenças, e trocar nossas crenças. Por quê? Jesus, verdadeiramente, meu irmão, ele olhou para aquele espírito da miséria que estava naquela árvore. O que ele falou? Eu te amarro, eu te amaldiçoo, você vai murchar, você não tem fruto. Irmão, depois de meia hora, todo mundo passou na figueira. Jesus, que mistério é esse? Por que você fez isso? Por que você fez isso com ela? Porque ela estava com o espírito da miséria. Cuidado, não alimenta o espírito da miséria. Se revolte contra o espírito da miséria. Olha para você ver, Jesus nem ousou a falar assim, queria dar mais fruto, ou queria crescer. Mas o que ele estava vendo ali? Ele estava vendo algo. Agora, o que Jesus pegou 3 pães e 2 peixinhos e fez aquilo tudo? O que Jesus viu? Vamos ao tomar de novo. Espírito da obediência. Eles aceitaram ir de novo depois de uma madrugada toda. Espírito da obediência, irmãos. O espírito da obediência é um espírito que trabalha muito certinho com as coisas dele. Jesus trabalhava com isso. Depois de uma noite toda cansado, você é um pescador. Eu nem sei se tinha mulheres que pescavam naquela época também, mas eu duvido, se nós estivéssemos no alto mar agora, nós tudo aqui trabalhando a noite todinha, viesse um cara andando em cima das águas, volta para o alto mar de novo. Eu duvido que vocês não iam questionar. Ou seja, a obediência, ó, as riquezas da obediência, a troca de obediência. Cuidado, às vezes ele chega quando você está mais cansado. Fala, trabalha de novo, se esforça de novo, faz de novo, se empenha de novo. Você pode fazer melhor. Ou seja, temos que também aprender a trabalhar com essa visão de Jesus. E ele falou bem assim, ó. Chegou no casamento,
A mãe dele sabia que ele era abundante, falou bem assim: trabalha no vinho, Jesus. O que ele fez? Traz água. O espírito da miséria teve que bater em rede. Irmãos, temos que começar a aprender essas lições. Eu vou escrever uma hora muito mais profundo sobre essas áreas, sabe por quê? Isso é uma troca de crença. E o que aconteceu conosco, as religião colocou crenças terríveis na gente. Temos que lançar muita coisa fora, temos que tacar. E outra, nem crença de Jesus. Jesus não trabalha com o espírito da miséria. Jesus não trabalha com o espírito da escassez. E você analisando Jesus, olha para você ver o espírito que Jesus estava trabalhando: 10 curados, um voltou para agradecer. Irmão, aquela mensagem mudou a minha vida, a minha história. O espírito da gratidão voltando, descendo na pessoa. Espírito da gratidão gera bonança. Espírito da gratidão gera milagre. Ele voltou para agradecer. O espírito da gratidão no filho pródigo, ele volta para agradecer, ele volta para casa. E Deus faz o que com ele? Eu te dou até um bezerro cevado. Não pode voltar que vai fluir com força. Então, irmãos, eu vou entrar, vou falar um pouco disso, vou abrir, porque essa é uma aula de um tempo só para ela. Porque eu vi que fizeram muita besteira com a gente, fizeram muita besteira no cristianismo, fizeram muita besteira dentro da igreja, ensinaram muita besteira. E o povo está multiplicando as besteiras que aprende. O espírito da miséria que aprende. Jesus não trabalhou para prosperar o espírito da miséria, o espírito da escassez. Pelo contrário, o espírito que Jesus trabalhou em o que Jesus, irmãos, qual é a sua referência? É Jesus. Qual é a sua especialização? Jesus. Qual a sua base? É Jesus. Jesus, está no texto aqui. É ele que está ensinando assim, que ele não trabalhou. E outra, no dia que faltou, ele falou bem assim: vai lá na boca do peixe. No dia que faltou, ele mandou pegar onde? Vai na boca do peixe, que nós vamos pagar o imposto para César. Não vai deixar sem pagar, não. Olha para você ver. Olha para você ver que realidade pode ser até um pouquinho dura para nós. E pode ser até um pouquinho cruel. Por quê? Eles estão nos ensinando outra mentalidade dentro da igreja. Essa não é a mentalidade de Jesus. A mentalidade de Jesus, ele deixa bem nítido: eu sou abundante, eu sou próspero. Você não vê Jesus falando que tinha falta de nada. Outra coisa, cura. Jesus, olha para você ver a abundância dele na cura. A abundância dele nos mulheres. Olha para você ver que ele repudiu o espírito da miséria. Ele chegou no cara que estava há 38 anos na beira do tanque. Ele chegou: o que você está fazendo aí, rapaz? Aí que eu estou aqui esperando o tempo passar. Não, o que você está fazendo aí? Que eu estou esperando alguém me colocar no tanque. Outra coisa, ele não gosta de pessoa de coitadice. Ele pegou o coitado que tinha dentro daquele homem ali, deu um pau no coitado e falou: agora você vai levantar, agora eu vou te dar um murro, vou te esmurrar logo, vou te dar um toco, ainda vou quebrar essa gama nas suas costas ainda, eu vou te ensinar, rapaz. Mano, o diálogo dele, se você for observar, foi isso que Jesus estava querendo dizer. Ele: o que você está fazendo aí? Quanto tempo? 38 anos. Quantos dias? Coloca aí: 38 anos. 365 vezes 38 anos. Depois você coloca na calculadora, você vai ver quantos dias vai dar. Jesus chegou ali e falou: eu vou amarrar esse espírito da preguiça na sua vida. Eu vou dar um pau nesse espírito da miséria na sua vida. Você vai despertar para a realidade da vida agora. O irmão riu, porque eu falei de uma forma mais clara.
Porque às vezes o texto a gente tem que falar de uma forma mais clara, que as pessoas entendam. Jesus virou para ele, você está 38 anos esperando que alguém te põe no tanque? Olha para você ver que ele se via como um coitado. O problema de quando a gente se vê como um coitado, não se vê como um coitado. Dê um pau em você mesmo, se for preciso. Tem hora que eu falo, não. Começa a encostar aquelas conversinhas assim. Ai, coitadinho de você. Você trabalha tanto na obra. Tem hora que esse espírito da coitadice quer bater até no pastor. Ai, aí você chegou na escola dominical, só veio 2 irmãos. Espírito do coitadismo, eu vou te quebrar no pau agora. Calma aí, vou te dar um toco. Vou dar um estudo bíblico na terça-feira, vem 3 pessoas. Aí o espírito do coitadismo começa a aparecer. Ai, só veio 3 pessoas, hein? Eu vou te dar um pau aqui agora, porque Jesus me ensinou, te dar um pau. Eu vou te quebrar no bambu, no toco. Porque o espírito da coitadice, ele ama encostar nas vidas para o quê? Segurar. Segura na lágrima, te segura naquela conversinha. 38 anos, ninguém vem aqui me ajudar. Ninguém vem aqui. Espírito da miséria, do coitadismo. Levanta agora dessa cama. Põe essa cama nas costas agora, rapaz, sai correndo daqui. 38 anos. Cuidado, porque a forma como estão se ensinar no cristianismo que Deus tem que descer do céu e vir te ajudar. Não. Ele já me ajudou. Quem tem que quebrar o pau todo dia sou eu. Quem tem que descer para conquistar sou eu. Deus virou para Josué e Caleb, usou a boca de Moisés. Quando você chegar na terra prometida, Caleb, a melhor área vai ser sua lá, tá? Então tá bom. Passou 38, quase 40 anos. Ele bateu lá na porta de Josué, porque Josué era... Deus usou Moisés e falou que quando chegasse na terra prometida, Hebron seria minha. Josué olhou para ele assim e falou o quê? Só tem um problema. A Hebron é tua, só que tem 2 gigantes ainda para você derrubar lá. Sabe o que Caleb fez? Passa a chave da cidade para minha mão, que eu vou lá dar um pau nesses 2 gigantes, vou expulsar eles de lá, vou matar eles de lá e vou reinar dentro da Hebron que Deus... Reine dentro da Hebron que Deus colocou com você. Tira essa ideia, essa mentalidade que a igreja está plantando na gente. As igrejas estão plantando uma mentalidade que não é bíblica dentro da gente. Deus colocou a mentalidade lá em Josué. Gideão falou o quê? 33 mil, 27 mil, é muita gente. Eu preciso fazer você conquistar com pouco, só com 300. Cuidado, meu irmão. Reino de Deus é muito trabalho, vitória é muito trabalho. Não quer vitória? Não, continua lá na beira do tanque. Não quer, continua lá com os 30 mil. Não, continua, não. Porque para sair alguma coisa dali, a sua mão sangrou muito. A sua mente ficou muita noite sem dormir. A sua mentalidade se esforçou genuinamente. Então, a troca da obediência, isso aqui é um fator muito importante. Eu tenho que escrever sobre isso, tenho que falar mais sobre isso. Isso aqui, irmão, eu vejo uma estagnação. Nossa! Pergunta sobre isso aqui, sobre esse tema. Pergunta sobre isso aqui. Você se identifica com áreas assim? Aqui você pode ter a liberdade de conversar, meus irmãos. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro irmão. Pastor, irmão, tem hora que esse espírito do coitadismo parece que quer ficar 30 dias na minha vida. 60 dias esse espírito. Você já sabe o que você tem que fazer. Quebrar ele no pau. Vou falar do jeito português, porque aqui no Brasil nós temos que falar do jeito português, porque senão aqui as pessoas não entendem, irmão. Não adianta esse negócio, não adianta falar culto, irmão. Culto você fala lá nos mestrados, nas faculdades. Aqui nós temos que falar a linguagem que vocês entendam, tá? Não vou ficar falando uma linguagem culta, não. Por que às vezes a gente se cobra tanto? Porque a gente acha que
Você tá saindo do espírito do coitadismo. Você tá saindo do espírito do coitadismo. Na verdade, você mesmo já começa a dar um pau em você. Já não aceitar essa mentalidade do coitado encostar na sua vida. É aí que você começa a virar a chave da vida. É aí que você começa a dar um duro mesmo. É aí que você começa a colocar a chave de ouro para bater forte. É aí que você começa a parar de esperar as pessoas e começa a mudar. E quando você muda, o resultado da sua vida muda. Seja financeiro, seja espiritual, seja em relacionamento, seja em casa, seja em casamento, seja em tudo. O espírito do coitadismo às vezes quer bater em diversas áreas da vida da pessoa. Pelo contrário, quando você se autocastiga, você melhora. Relacionamento, pum, dá uma balança lá em cima. Vida espiritual, você coloca para arrebentar. Vida material, você coloca também para trilhar. Você começa também a trabalhar os negocinhos certinho. Você começa a fazer a troca da obediência. Você começa também a agregar as riquezas da obediência. Você começa a trilhar por novos caminhos. Você começa a não aceitar mais as suas desculpas. Você não é mais uma pessoa da desculpa. Você é a pessoa que quebra o pau. Você é a pessoa que põe para arrepiar um negócio, que põe para trabalhar. Você é extremamente esforçado. É isso que Jesus... Foi essa mentalidade que ele virou para aquela mulher e falou bem assim: primeiro os de Israel. Jesus falou: não posso trabalhar na sua vida agora. Eu tenho que dar atenção para os que são da promessa. Aquela mulher pegou o espírito do coitado da vida dela, ela botou, enterrou ele. Tem gente que tem que enterrar o espírito do coitadismo. O que ela virou para aquela... aquela mulher, ela é a prova viva disso. Ela é a prova viva que ela não aceitava. Ela recebeu aquele não e converteu o não em sim. Tem não que você recebe, que você só vai receber até o momento que você aprende a converter o não em sim. Tá? Começa também a trabalhar. Ganhou o não, trabalha o não para ser um sim. Porque se você não consegue tirar um sim da boca de Deus, a vida vai continuar te dando não. Aquela mulher recebeu um não. Epa! Não, comigo não. Eu não sou filha, mas eu vou dar um pau em quem é filho. Não, pode ser filho da promessa. Irmão, não interessa se eu sou filho da promessa, se eu não sou filho da promessa. O que interessa é a decisão que eu vou tomar. Ela tomou a decisão e falou: eu não sou filho da promessa. Eu não sou da semente de Israel. Eu não sou chegadinho dessa linhagem aí. Mas fique você sabendo que eu tô aqui e eu como que cai da mesa. O que? Mexeu o café. Jesus olhou e falou assim: mulher, nem quem tem promessa tem fé. Quem tem promessa não está correndo mais atrás. Essa é a grande verdade. Quem tem promessa está ficando na cadeira sentado, com o braço cruzado, com a perna cruzada, e tá ali só, ora 5 minutinhos, 10 minutinhos, faz um jejumzinho mal, michubezinha, que só Deus para ter misericórdia, né? Mal é cultuar, mal é dar lugar nos mantos mesmo. E o que acontece? Tá contando com aquela profecia. Meu irmão, vai ficar muito tempo ali com aquela profecia, vai ficar sentado ali há muitos anos, vai murchar ali, vai ficar igual 38 anos. Jesus estava falando: eu não trabalho com esse espírito. Se quiser trabalhar comigo, tem que mudar a mentalidade. Essa é a mentalidade de Jesus, não é minha não, tá? Eu estou aprendendo com ele. Mas todas as pessoas que, onde ele teve um contato real com a pessoa,
Zaqueu estava onde quando Jesus passou? Em cima da árvore. Diz que a árvore era cheia de espinho. O que esse cara estava fazendo lá em cima? Esforça. Quem se esforça, deixa furar, irmão. Tem que furar. Fura. Tem que te quebrar. Tem que te esmagar. Deixa esmagar, irmão. Senão você não vai ver a vitória de jeito nenhum. Ai, vai manchar minha unha. Ai, minha unha vai quebrar. Ai, não vai dar para me subir. Então você vai continuar sendo a multidão. Porque quem está aqui em cima da figueira... Ei, o que você está fazendo aqui? Hoje eu vou lá na sua casa, rapaz. Hoje. Vou entrar lá na tua casa. Desce dessa figueira. Que hoje eu vou pousar lá na tua casa. Imagina uma casa que tem a história que o cara da família recebeu Jesus. 5.000 pessoas queriam ver a visita de alguém tão importante igual Jesus. O que aconteceu? O cara recebe a visita de Jesus. E não era toda casa que Jesus entrava ou visitava. Foi permissão de Deus. Pergunta ainda dentro do tema anterior. Você falou a respeito de Jesus quando transformou a água no vinho. Às vezes, entender, assim, por exemplo, ele não deu não para a mãe dele. Mas a princípio ele falou para ela assim: o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Porque ele entendeu. Ele entendeu que ela. Porque quando fala vinho, representa sangue. Então abriu um leque dele e já se viu no Calvário. Ele já se viu o processo que ele ia passar no Calvário. Ele usa a expressão: não chegou a minha, não chegou o Calvário ainda. Eu vou passar. Outra coisa, Jesus também estava ali querendo dar Foi a única vez que essa mulher pediu, a mãe dele pediu ajuda dele. Você não vê outra vez. Jesus está falando: não é porque eu sou seu filho, eu vou ficar fazendo o que... Não, meu poder não é para ser usado assim não. Vou abrir uma exceção. Mas você, como sua mãe, como minha mãe, você se coloca no seu lugar. Foi mais ou menos essa verdade que Jesus quis deixar para a mãe dele. Tem hora que você tem que botar sua mãe no seu lugar também. Tem mãe que tem hora que você tem que botar ela no lugar dela. Porque senão ela vai ficar demais. Tá demais. Tem que botar ela no lugar dela. Tem hora que você tem que botar a sua mãe no seu lugar. Tem hora que a sua mãe quer entrar dentro da sua casa, quer mandar dentro da sua casa. Quer mandar no seu esposo, quer mandar no seu filho, quer mandar em todo mundo. Ih, aí tá glória, hein? Calma aí, irmãos, né? Calma aí. Não, aí você é filho, tem autoridade do Deus de Israel. Aí você coloca a sua mãe no lugar dela. Jesus virou pra ela: ei, mulher, calma aí. Não é assim que a banda toca, não. Não, calma aí. Vamos devagar. Às vezes você tem um pai. Tem pai que quer mandar. Tem pai que eu vi morar em cima da casa do pai. A nora passar uma situação, irmão, tão horrível, tão indesejada, passar uma situação uma mensagem tão obscura, que quando não muda, quando eles não têm que mudar, mas se vocês abrir demais, outra coisa, casou, não tem mais direito a nada, cortou o cordão umbilical. Cortou o cordão umbilical. Tem esse negócio não. Então, ou seja, meus irmãos, temos que entender uma coisa, né? Você tem que agir certinho com a sua mãe, porque senão ela daqui a pouco, né, quer entrar em tudo, vai dar problema na sua vida, vai dar problema, né? Às vezes eu tenho uma mãe, né, a pessoa casa, minha mãe quer entrar dentro da minha casa, quer ensinar como... Não,
Tem coisa ainda que tem mãe que não tem noção, irmão. Tem mãe que acha que pode falar tudo. Não pode. Não pode. Não pode. Tem que falar o essencial. Tem que falar o essencial. Ou quando pede a nossa opinião. O pai não pode ser esse pai entrão. Poxa, tem pai que quer. Aí pinta essa parede de tal cor. Aí essa parede tá feia. Chega na casa. Não, você não pode ser assim. Tô aqui porque muita gente aqui vai ser pai. E ele já é pai. Aí tem um filho. Aí você fez assim. Aí você ter feito assado. Meu Deus, tem que tirar a fralda desse menino. Deixar ele correr sozinho e tomar as decisões dele na vida. Porque senão, no dia que eu saí de casa, eu acho que a minha mãe falou bem assim: eu acho que ele vai esses dias acho que a minha mãe falou bem assim: eu achei que ia ser tudo diferente. Pelo contrário, meu irmão. Não. Eu achei que ia ser tudo diferente. No dia que eu botei o pé para fora de casa, né? Realmente eu botei o pé para fora de casa. Gente, eu tenho que aprender a tomar as decisões, né? Tenho que poder resolver minhas coisas. Ou seja, irmão, é muito complicado. Muitas das vezes. Não, com 20 anos eu já tinha com 20 e poucos anos já tinha desandado já. Ou seja, meus irmãos, na verdade, tem pai também que não criou filho. Botou um babador na pé da boca dele ali, fica babando ali, ó, aquele babador. Tira o babador dessa criança, pelo amor de Deus. Rapaz, tu já é um homem. Rapaz, tu já é grande, tu tem acima de 18 anos. Rapaz, vai dar um rumo de sua vida. Não, esse negócio, irmão, criou um babador, fica igual de babá. Né? Não pode passar uma dificuldade que tá ali e tal. Não, irmãos. Você tem que tratar certo. Senão você vai botar um babador nele. Toda vez que ele precisar, ele vai caçar onde? Vai caçar em você, porque você botou o babador nele. Deu colher demais, deu chá demais, deu conforto demais. Esse dia eu cheguei no restaurante. Semana eu cheguei no restaurante, ó, pra você ver. A mulher que estava sentada na mesa virou pro filho dela e falou: você quer comer no restaurante aqui? Qual o tipo de carne, meu filho? Moleque desse tamanho, mano. Mal passado, bem passado. Que isso, irmão? Não, que isso? E outra, roupa toda de marca. Roupa toda de marca. Minha irmã, se você crescer ele assim, se você não puder manter essa estrutura, você sabe onde que ele vai se abrigar, porque ele não vai querer usar roupa simples. Ele não vai querer ser um homem X. Tem que tomar cuidado. Mas quem botou o babador? Alguém botou o babador. Então assim, é uma realidade que encostou demais. O menino não quer mais a Havaiana. Quer lançar a Kenner. Poxa, a Kenner é X. Esses dias o irmão levou um filho que nem era dele, ali no shopping, foi comprar um tênis da Coca-Cola, era R$100. Não, eu queria um Mizunão de 599. Eu queria um Mizunão. Foi na Bahama. Vamos passar na Bahamas aqui. Eu queria comprar um boné. Aí o pai falou, o pai adotivo: eu só tenho um 100. Ah não, boné é 399. Ou seja, tem que tirar o babador, porque senão os americanos já são diferentes. Nessa idade aí desses menininhos aí já aprende vender limonada na frente de casa. Porque os filmes mostram vendendo, já estimula ele a ser empreendedor. Esse dia passou um menino desse tamanhozinho assim, ó. Desse tamanhozinho, com a caixinha de chup-chup pequenininha. Ele vende chup-chup gourmet. Sabe quanto que é um chup-chup? R$5. Ele chegou, passou ali na frente da oficina, vendeu R$70 assim, ó, brincando. Esse menino aí é rápido, vai dar uma ascensão rápido na vida. Por quê? Alguém está trabalhando a mente dele.
Alguém está trabalhando no projeto dele. E a caixinha dele pequenininha. E semana passada eu falei, gente, quem vende o chup-chup gourmet e tal, ninguém vendia o chup-chup gourmet. Gente, o cara chegou ali, tinha 30 pessoas dentro da oficina. O cara passou com a caixinha pequenininha, com a mãe desse tamanhozinho, com a mãe dele para ele vender. O cara fez mais de R$ 80 assim, ó, brincando. Uma criança que dá a volta ao bairro. Mas o que está acontecendo? Não é que é uma criança, a pessoa conhece o bairro, conhece as coisas. Então, ou seja, é necessário a gente também trabalhar a mentalidade, né, dos nossos, para que possa... Para a aula, né? Ele não tinha ainda nem terminado, ele fez hoje, ele não tinha ainda se formado, na verdade, mas foi, né, com a fé e a coragem, aí, graças a Deus, passou, agora já é professora. Vamos lá então, olha para você ver aqui, um ponto aqui importante para finalizar, que já deu 9 horas, fala desses assuntos, a hora voa, outra coisa, você ora e não dá certo. Por quê? Você não alinha a espiritualidade. Ele fala direções simples que é para você fazer, você não alinha. Cuidado, para até de orar muito. E alinha a espiritualidade. Ele falou bem assim, faz assim, faz. Faz assim, faz. Deu certo? Tá certa a direção. Não deu certo? Porque tá errado. Aí você muda de novo. Tome cuidado com isso, porque às vezes já aconteceu muito isso comigo. Eu queria entender por que orar tanto e às vezes não acontece nada. Por quê? Por causa disso. Pede e não recebe, porque pede mal. Aí às vezes a pessoa investe a oração numa coisa, ouve uma direção pequena e não segue a direção pequena. As coisas dão certo? Não dá certo. Por causa disso. Pequenas direção ajuda a sua oração fluir, voar igual um passarinho. Deixa eu perguntar para vocês aqui, nessa área aqui, que é muito importante, vocês não podem sair daqui sem ter essa chave. Qual parte você não entendeu desse fine aqui? Só desse fine. Ajustar. Te deu a direção, você seguiu. Pum, tem que ser batata. Se não der batata, seguiu a direção, deu certo, você tem que ficar nela. Time que está ganhando, você não mexe. Tem que trabalhar com isso aí. Não vai dar para falar tudo aqui, porque já deu 9 horas, mas só um resumo aqui. Eu ia falar para vocês, eu vou mandar para vocês no WhatsApp aqui depois impresso. E estava sem folha hoje. Filho obediente. Ó. São vidas diferentes. Outra coisa aqui. Obra da obediência. É a obra, né? A obediência. Paz e obediência. 2 casamentos, eu acho que 2 casamentos perfeitos, irmão. Paz e obediência. Tem gente que toma decisões que não é para paz. Tem gente que toma decisões que não é para obediência. Segredos da obediência. Isso aqui depois eu vou ter que escrever tudo para você e mandar para vocês. Qual um dos maiores segredos da obediência? Sabe o que é? Tirar o ego. Ele falou, fica na mesa. Se eu não ficasse, eu não ganhava o que ele deu. Cuidado. 6 direções pequenas bloqueiam a sua vida todinha, tranca a sua espiritualidade. Toma cuidado com isso. Coisinha pequena, não é coisa grande, que bloqueia as pessoas, que trava a vida das pessoas, fica a vida toda travada, toda bagunçada. Prova da obediência da vida. Prova da obediência. Podemos dizer que Deus provou Abraão ali para levar Isaac. Existe, tá? Existe. Aí muita gente fala, mas que Deus não quer o sacrifício.
Porque ele pediu Isaac. Porque Ana botou no altar? Cuidado, irmão. O tamanho da oferta que você põe no altar, o tamanho que gera, o tamanho que volta, é o tamanho que esmaga os inimigos da sua vida, que rompe mesmo a sua história. Depois que ele botou o Isaac, ele virou o quê? O pai da fé, o mestre da fé. O maior homem, o especialista da fé. Tem que trazer algo grande, não adianta. Não adianta. Conversa que isso não funciona. A grande verdade que Deus é espiritual, tudo, quanto for maior, é o resultado. O que ele trouxe para o altar? Uma alma, uma vida. Qual vida de alguém? Não, a do filho, o da promessa, o mais importante. É isso aí. Depois Deus falou com ele o quê? Olha para as estrelas, tenta contra ela. Depois Deus fez o que na vida dele? Agora tu é o pai da fé. Tu és especialista. Só tem como você ser especialista numa coisa depois que tu botou no altar. Não tem como, irmão. Tem muita gente até falando algumas coisas, mas não conseguiu. Tem que pisar baixo mesmo para Deus pisar alto e Deus mostrar o caminho para a gente. Entendeu? A gente pisa baixo, Deus pisa alto. E mostra o caminho, você faz o sacrifício, aí ele entra. Jefité desceu, falou o que para Deus? Se a vitória for nossa, o que vim de lá para cá, o meu encontro, eu vou colocar no altar. O que ele colocou no altar, Jefité? A filha dele. A filha dele era o quê? Virgem. A filha dele era o quê? Nova. A filha dele era o quê? Pura. A filha dele era o quê? O maior bem. Ele sabia que ia vir. Tem gente que pede a vitória, mas não está disposto a pagar o preço da vitória. Crente, ele gosta de pedir, irmão, mas ele não está com um gulhão suficiente para borbulhar no meio daquela panela de pressão ali. Então, irmão, às vezes não é melhor nem pedir, porque gera. Às vezes a pessoa não vai ter condição de viver dentro do borbulhão. Então, abre mão. Vamos lá. A melhora vem com a obediência. Se não tiver obediência, não tem melhora. A família com obediência, eu coloquei aqui, a família com obediência é uma vida. A família sem obediência é outra vida. Duas visões aqui, fácil. As riquezas da obediência, eu abri um pouco o leque. A força da obediência. O que é a força da obediência? O negócio é muito forte. Olha a obediência que ele levou. Olha o que Deus trouxe para ele, muito forte. A vida dele mudou de uma fração de segundo. A troca da obediência, eu falei. Quem ajoelhou tem que o quê? Rezar. Se pediu, é complicado, tem que ter visão disso aí. Obediência gera milagres. Mais obediência, mais milagres. Mais obediência, mais trabalhar de milagres. E você, o que é o milagre também? O milagre é te encontrar você trabalhando, tá? Esse negócio de você dentro da igreja só levantando a mão e o cara profetizando, meu irmão, você vai ter que aprender a trabalhar, tá? Do jeito que Jesus quer. Jesus virou para todo mundo, olha aí, você, todo mundo aí, vamos voltar todo mundo para o alto mar de novo. Mas para o alto mar, trabalho duro. Quem quer viver de milagre, vive de trabalho duro. Não vive de... Irmãos, vamos fechar por aqui. Eu vou estar mandando para vocês lá no WhatsApp. Depois eu vou estar mandando um inverso também para vocês. E vocês possam ir dando continuidade nos projetinhos. Se tiver alguma pergunta, você já